Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o quarto episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é: Pausar, retornar, como que vai ser? ai, foi tão bom pausar essas 2 semanas, eu consegui tomar café da manhã mais devagar, consegui fazer as coisas mais lentamente e agora eu vou começar a voltar ao trabalho. E agora? Como é que eu vou fazer para não me atropelar? Que angústia, né? Você sabe que esse ano aconteceu isso comigo, Gi? Me deu até uma certa ansiedade, assim, na hora de voltar, porque ano passado eu fiz muitos projetos, eu vivi muitas coisas, né? E muitos projetos de trabalho mesmo, sabe? E chegou no final do ano, eu tava assim, beirando a exaustão. E aí eu pensei, gente, eu preciso respirar, parar. E aí, esse final do ano acabou que eu não viajei, porque eu tinha uma cirurgia para fazer em fevereiro, e eu decidi ficar em Campo Grande, e por conta disso, eu acabei tendo mais momentos de pausa dentro da minha própria casa, dentro da minha própria rotina. Porque é diferente também, né, gente, quando a gente tira férias e a gente vai para uma outra, né, uma outra rotina, um outro cenário, uma outra. É diferente de umas férias que a gente tira dentro da nossa própria casa. E aí, quando eu fui voltar a trabalhar, começou a me dar uma ansiedade, assim, sabe? Fui sentindo no meu corpo, assim, uma coisa diferente. Eu fui pensando assim, gente, de onde que tá vindo isso? E aí eu fui me dando conta de que eu estava preocupada como que eu ia fazer para voltar à minha rotina de trabalho, fazer os meus projetos, porque eu sou uma pessoa de muitos projetos, de muitas parcerias, sem me sentir me atropelando do jeito que eu me senti no final do ano passado. Olha só, tem uma história bem bacana que casa com isso que você trouxe, do tomar café devagar, de você conseguir ter esse tempo só com você, sabe? E quando eu vim para Campo Grande, como eu havia deixado o meu trabalho, trabalhava 8 horas por dia, né? Trabalhava na educação e ainda atendia na clínica. Então eu vivia uma rotina assim, de 12 horas mínimo de trabalho ali, Uau! né? E ainda tinha as demandas da casa, que eu auxiliava ali nos cuidados com a minha avó e tudo mais. Enfim. Então era uma rotina muito puxada. E quando eu vim para cá, eu me deparei com esse vazio no tempo. Nossa, eu posso tomar café com calma. Eu posso dormir depois do almoço. Dormia bastante. E foi uma pausa assim tão importante para mim, que foi onde eu consegui me conectar comigo e entender os meus praquês. E foi muito difícil retornar com essa ideia de não se atropelar, de ter uma produtividade sustentável, né? Para não beirar ali o esgotamento. Hoje em dia tem se falado muito sobre esse tema, né? Como é que a gente pode ter uma produtividade sustentável. Eu gosto de acrescentar uma camada dentro disso, que é quando a gente pensa no contexto social, toda a cultura do patriarcado que a gente tem, dessa coisa de produzir e de agir, de fazer, sem até ter pausas para até pensar sobre aquilo que a gente está fazendo e sem respeitar os nossos ciclos e os nossos ritmos, né, Gi? E nós mulheres, a gente vive a partir de ciclos, né? Os ciclos menstruais, os ciclos da fase da vida, né? Quando a gente está na Sim. menarca, depois quando a gente, né, quem escolhe ser mãe, ou quem, né, entra numa outra fase de vida, depois menopausa, enfim, tem uma série de fases de transição aí na nossa vida, e todo mês, né, quando a gente menstrua, a gente tem esses ciclos, e muitas vezes a gente não respeita nem esses ciclos, né? Sim. Da menstruação e de como isso muda o nosso corpo, nossos hormônios e de como isso deixa a gente mais suscetível ou menos suscetível a determinado tipo de estresse, né? Então, a gente sabe que a nossa sociedade, embora já esteja se falando muito nisso, a gente sabe que ainda tem uma pressão social para esse nível de produtividade, né? Sim, é como se a gente não produzisse, até caísse uma culpa. Às vezes eu me percebo Sim. assim, que não tenho esse tempo livre, vou descansar. Poxa, mas eu podia estar fazendo aquilo outro. Como assim descansar? E poxa, como é importante essas pausas, né? E o que eu digo também, está se falando muito hoje, é dessa importância dessa pausa regenerativa, né? Esses momentos de regeneração
para que a gente consiga, inclusive, continuar sendo produtiva. E aí, nesse ponto, eu penso que a gente está falando de mulheres, de homens, a gente está falando de ser humano, né? Nós, como seres humanos, precisamos ter os momentos de pausa. E às vezes a gente entra num nível de produção, de fazer tão grande, que até a grande pausa, que seria o nosso sono, né? Que deveria ser um sono restaurativo, ele fica contaminado, vamos dizer, por esse excesso de aceleração, né? Porque a gente para e quer que o corpo pare e a cabeça pare automaticamente, como se fosse, eu faço assim, gente, porque é como se fosse um interruptor, né? A gente quer que o nosso corpo, ele haja como um interruptor de luz, liga, desliga, liga, desliga. E não é assim. A gente sabe que a gente entra num ritmo e que a gente precisa de mais tempo para conseguir mudar esse ritmo, né, Giovana? Sim, e entra nisso que você trouxe, como eu vou fazer para retornar sem me atropelar? E qual conclusão você tirou? Como você lidou com essa ansiedade de início, de recomeço? Olha, a primeira coisa que eu fiz foi tomar consciência do que meu corpo estava me falando, né? Porque eu comecei a sentir, né, uma certa taquicardia, uma certa angústia, sabe? Uma respiração ali meio curta. E eu parei e pensei assim, peraí, o que esse corpo está me dizendo, né? Assim, que ansiedade é essa? E aí eu fui me dando conta que estava uma semana antes de eu retomar o meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu acho importante nesses casos é a tomada de consciência, sabe? É a gente poder parar, respirar, olhar para si, escutar o próprio corpo, considerar o corpo como um guia e perceber o que está em torno ali daquele momento da nossa vida, o nosso contexto, os nossos vínculos, socialmente o que está acontecendo, para a gente se dar conta do que aquele corpo está dizendo. Então, essa é a primeira coisa, é a tomada de consciência. Tornar o corpo nosso guia. Que bonito. Sim. Depois da consciência, o que eu faço com isso, né? Tá, tomei consciência, essa é uma etapa do processo. Você sabe o que eu fiz esse ano? Até para poder tentar dar conta disso, eu comprei um papel craft, sabe, gente, aquele papel grande, pardo, né? E eu comprei esse papel craft e aí eu coloquei a minha rotina toda nesse papel. Bem grande para eu poder conseguir visualizar melhor e aí eu consegui ver como é que eu ia manejar isso. Então, eu acho que a tomada da consciência, depois colocar isso no papel, que é uma forma de concretizar isso e eu conseguir movimentar isso. E faz um movimento diferente. Eu sempre falo que quando a gente tem esse planejamento assertivo, a gente acaba visualizando, concretizando e a gente pode ir para a ação de uma forma mais segura. Mas continua, Camila. Sim. E aí, nesse papel, eu também fiz uma outra coisa que é um instrumento que eu gosto muito de usar. Assim, eu falo instrumento porque essas coisas, práticas cotidianas, né, Gi, acabam, quando sistematizadas, virando um instrumento que você usa no dia a dia, né? Eu busquei quem era a amiga na minha rede de amigas que poderia ser referência para mim, para eu trocar sobre essa rotina aí e ela poder me dar um espelho, vamos dizer assim, né? Depois um dia a gente vai contar um pouquinho mais sobre o que é espelho para vocês no psicodrama, né? Então ela poderia me dar um pouco essa coisa de eu conseguir visualizar aspectos ali onde eu não estava conseguindo enxergar, talvez. E aí eu chamei a Dani Carvalho. Oi, Dani, que é uma amiga minha que faz um trabalho incrível, gente, sobre dinheiro, né? Da relação com dinheiro para as mulheres. E depois um dia eu vou trazer as redes da Dani aqui para vocês conhecerem também. Então eu chamei a Dani para ser minha referência dentro desse trabalho que eu estava fazendo comigo mesma, porque é um trabalho, né? E aí a gente pode trocar um pouco sobre a forma como ela estava vendo a minha rotina, para eu juntar com a minha visão de como eu estava vendo a minha rotina, para poder eu repensar ali meus espaços. Então essa foi uma outra estratégia que eu tomei. Depois disso, eu fui começando, porque a vida continua, né? Talvez vocês estejam pensando aí, tá muito lindo, mas tem que começar a trabalhar, porque tem que começar a vida segue o fluxo, Sim, né? tem que começar a fazer dinheiro, né, Gi? Não é assim, ainda mais assim, nós autônomos, se a gente não... É um desafio. Sim, se a gente não cria esse movimento, quem que vai criar por a gente, né? Não vai ter isso. E aí eu fui vivendo, e o que eu fui prestando atenção e cuidando, de novo assim, eu tô falando de novo, porque no episódio passado eu falei um pouquinho sobre isso, da minha presença em cada momento do que eu estava fazendo no meu dia. Então, me manter conectada com o aqui e agora, com os fenômenos de cada dia, de cada momento, tem me ajudado de lá para cá a eu conseguir não me atropelar.
Entendi. E olha, isso para mim é muito importante, assim, de você conseguir visualizar, perceber e depositar sua energia nesse planejamento, porque o que você fez foi direcionar. Sim. Tava ali uma ansiedade, tinha ali um desejo de retornar, mas uma insegurança de como ia ser, para não repetir algumas coisas, talvez também, né? Sim. E quando a gente visualiza e vê o que a gente não quer e a gente consegue reconhecer os nossos limites, a gente consegue ter mais presença. E quando a gente tem mais presença, isso na minha experiência pessoal, quando eu sinto que eu estou entregue a um projeto, àquele momento, a cada coisa que eu vou fazer, eu consigo perceber o agora. E tem aquela música, né, do Lulu Santos, o tempo voa, escorre pelas mãos, e eu cansei de sentir isso, caramba, já passou de novo Natal, de novo fim de ano. E aí, o que eu tenho feito? E quando a gente consegue concretizar, se perceber e reconhecer, né, tudo que a gente já realizou, a gente consegue olhar para o tempo de uma forma diferente. Eu penso que essa nossa conversa, Gi, tem uma costura muito interessante com um conceito do psicodrama, que é o conceito de espontaneidade, e com a ideia básica do psicodrama em relação à saúde, à manutenção da saúde, que é a capacidade de você construir novos caminhos para respostas que estavam sendo sempre as mesmas. Né? Então, assim, o psicodrama como princípio de saúde, ele tem isso, né? Você conseguir ser espontâneo para construir respostas diferentes quando você está naquela repetição. E sim, né? Quando você se vê numa repetição, dando a mesma resposta para uma situação, dando a mesma resposta para uma situação, e aí você consegue, a partir de um estado de presença, né? De um estado de olhar para o aqui e agora e de retomar a sua condição espontânea, construir uma resposta diferente. Com certeza. Até porque o que funcionou para Giovana de anos atrás, hoje talvez não funcione. E é por isso que eu sempre falo da gente conseguir experimentar, conseguir explorar, porque muitas vezes essa resposta já não é mais, não cabe mais no meu contexto, já não faz mais sentido para mim. Sim, só que se você não para, né? Você não... Primeiro, se você não observa o seu corpo, se você não observa os sinais que estão ali aparecendo, se você não para escutar o teu corpo, se você não para decodificar o que aquilo está dizendo sobre aquele seu momento e se conecta com a possibilidade de você construir novas respostas, e perceba que eu estou falando a palavra construção, eu acho que isso é muito importante também, viu, gente? Que é a noção de que isso vai ser construído. Olha quantos instrumentos aí, olha quantas coisas eu usei aí para conseguir chegar nesse exercício. Ah, eu tô ótima, tô me atropelando zero. Não, né, gente? Não, mudança não acontece assim, Não né? é assim, não é da noite pro dia, né? Acordei agora sim. Então, há 40 e tantos anos você funcionou desse jeito e de repente acendeu um dia uma iluminação e aí você acordou. Não rola, gente, não acontece isso, viu? A gente até talvez em alguns momentos tenha desejado que acontecesse, né, Gi? Mas não, né? Eu costumo dizer que assim, é um exercício. Diário. Sim, um exercício diário, mas que também só é possível de acontecer se você conseguir fazer antes a tomada de consciência, a presença, buscar referências, fazer experiências para poder você aí conseguir se exercitar. Então eu diria, Gi, que nesse momento eu estou num momento de exercício, sabe? De exercício dessa presença, de exercício de estar nesse aqui agora e no exercício de me permitir fazer experiências de movimentos diferentes, de respostas diferentes para o meu dia a dia. Eu ainda não sei se vai funcionar, como está funcionando. O que eu posso te dizer é que tem sido um bom exercício. Que bom. Hoje de manhã mesmo, porque eu já estou aqui cheia de projetos de novo na minha cabeça, né? Cheio de coisas para fazer. E hoje de manhã eu acordei pensando, não, esse aqui já está acontecendo, esse aqui vai acontecer, esses aqui acho que eu vou fazer uma proposição diferente para ele de fato acontecer no segundo semestre. Então eu vejo que também é essa possibilidade de você, a cada passo do processo, e é claro, para isso você precisa estar muito presente, né? Você conseguir redimensionar ali
o que você vai fazer no seu tempo e espaço, sabe? É isso. E eu tenho feito muito disso também. Então, tudo que eu tenho de demanda, tudo que eu tenho de ideia, eu vou refletindo. Será que é para esse momento? Se não é, eu não preciso esquecer totalmente. Tem coisas que a gente pode descartar, né? Que não merece a nossa energia, que a gente sabe que não vai funcionar. Mas, quando a gente coloca... Eu tenho um caderninho que ele é cheio de ideias. O caderno que é aquele que você vai na escrita terapêutica ali, vai vendo as ideias e você vai tirando. Eu falo sempre para os meus pacientes que quando tem muita coisa na cabeça, escreve, porque a gente tira. E aí, quando a gente tira da cabeça, a gente visualiza, a gente consegue descartar ou a gente consegue dar um direcionamento. Então, eu vou escrevendo e a partir dessa escrita, que é muito terapêutica, eu vou entendendo os meus sentidos, vou entendendo os meus momentos e vou me fazendo presente. E é nessa presença que a gente se reencontra, é nessa presença que a gente consegue se reconectar com a gente e permitir avançar, mas um avançar com sentido, um avançar no seu tempo, nessa construção mesmo, do que vai ser agora, mas numa calma, sem atropelo, enfim. Sim. Eu acho que é muito interessante, talvez a gente possa falar isso de uma forma um pouco mais sistematizada aqui, que eu vejo que a gente está falando de uma coisa que é de escuta interna, né, Gi? E o quanto que é importante desenvolver isso e o quanto que a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Eu também gosto muito da escrita, eu faço, também indico muito para os meus clientes, porque eu acho que é uma excelente forma da gente se escutar. Escrever é uma forma da gente se escutar, porque a gente pode ler aquilo depois, a gente pode, né, ler aquilo naquele momento. E é muito interessante quando a gente escreve uma coisa, esses dias eu mostrei até pro meu noivo, que quando eu fui mudar, eu escrevi várias coisas, aí eu lendo no hoje, falei, caramba, olha que legal, né, a gente vai se percebendo, e a gente vai vendo o quanto que a gente é de fases, de ciclos, e tem coisas que a gente precisa fechar. E é uma trilha, né? Você sabe sobre essa coisa da escrita nesse final de ano, como eu tive esses 2 semanas aí de pausa dentro da minha casa, eu fiz uma coisa de revirar os meus guardados. E eu tenho aí alguns guardados ainda. E você sabe que eu retomei os diários meus de quando eu tinha 9, 10 anos? Acredito! Que bacana! Sim, e também assim, postais, sabe? Que eu trocava com algumas pessoas e tal. E foi tão interessante, pensando assim numa trilha de autoconhecimento, né? Que assim, eu vi coisas lá naquela menina de 10, 11, 9, 10, 11 anos, que foi o período ali, eu menstruei com 11, que eu vejo ainda hoje em dia, coisas que eu não vejo mais, coisas que eu consegui ver como se desenvolveram ao longo do meu tempo. E foi assim um momento de autoconhecimento, de mergulho em mim mesma, incrível. E se eu não tivesse escrito, eu não tinha, né? E agora ter feito esse movimento de olhar, de acessar, eu não tinha essa noção tão clara, assim, desse ciclo, né? Dessa trajetória. Então a escrita também tem esse poder, né? Como você falou, de tempos depois a gente olhar aquilo e a gente comparar e a gente... É quase um estudo sobre nós mesmas, né? Sim, é isso, é um estudo. E se a gente for olhar no nosso repertório, a gente tem respostas. Porque a gente vai vendo, né, situações que a gente já passou, e aí a gente consegue se dar uma possibilidade de uma proposta diferente, de uma resposta diferente. E aí a gente entra, né, com os quesitos ali da espontaneidade, da criatividade, de poder experimentar outras respostas, e também de busca de saúde, né? Sim. A escrita é uma das formas possíveis, né? Eu acho que eu falei dos sonhos também. Os sonhos também são uma forma possível, né, de você trabalhar. Como isso, Camila? Então, dentro do psicodrama, a gente trabalha com alguns instrumentos, alguns deles são simbólicos, outros imaginários, outros instrumentos reais, né? E os sonhos, ele entra como uma possibilidade de instrumento simbólico de autoconhecimento e de autodesenvolvimento e de transformação. Porque os sonhos, para nós, eles são como símbolos, são como uma grande mensagem, né? Que chega pra gente no momento em que a gente está dormindo. E se a gente começar a anotar esses sonhos, a prestar atenção nesses sonhos, ou até gravar esses sonhos e começar a ficar atento os temas que esses sonhos estão trazendo, os sentimentos que esses sonhos estão trazendo, os personagens que esses sonhos estão trazendo, não considerando que eles representam algo de fora da gente, mas eles representam o nosso mundo interno. Todos os personagens dos sonhos, inclusive as coisas, os lugares, os cenários, eles são símbolos, né? Eles são símbolos
de coisas que representam coisas pra gente, né? Então, é muito interessante, eu faço isso com os meus clientes e faço isso comigo mesmo também, né? Que é fazer esse registro, prestar atenção, e tem fases da vida que a gente tá sonhando muito, né? Sim. E aí você começa a perceber coisas sobre como é que tá o teu mundo interno e que coisas que estão se movimentando aqui dentro, sabe? Peraí, eu acho que eu tô de boa, né? Se fala muito hoje em dia essa expressão, né? Tô de boa com tal situação e de repente você vai ver os teus sonhos estão trazendo uma temática sobre aquilo, envolvendo algum sentimento, algum medo, alguma angústia, ou algum questionamento sobre aquilo, e aí você para e olha assim, peraí, não tô tão de boa assim, né? Sabia que eu gosto da temática de trabalhar sonhos, olhar para os sonhos, não no sentido de interpretar, que não é essa ideia aqui, viu, gente? Mas de escuta interna. E eu gostei disso, porque às vezes a gente até trabalha com o cliente, mas para mim mesma, poxa, né? Eu podia, né? Que bacana. E eu acho que você me trouxe uma vez, não sei se você trouxe ou postou alguma do seu sonho, que foi de você conseguir mesmo validar algumas coisas, né? Sempre tem uma mensagem subliminar ali, né? E isso, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, lembrando de uma época que eu morei com ela e que todos os dias de manhã a gente acordava e no nosso café da manhã a gente conversava sobre nossos sonhos. Ah, que bacana. Então eu acho que os sonhos também são uma forma de Café escuta com interna. sonhos. Café com sonhos, olha, isso dá outro projeto, viu, gente? A cabeça aqui. E isso faz parte da tomada da consciência, né? Essas são formas de a gente ter essa escuta interna para a tomada da consciência do que está acontecendo ali com a gente, né? Isso permite a gente conseguir olhar para as nossas pausas, para aquilo que nutre a gente. Porque também essa pausa não é uma pausa simplesmente para parar, né, Gi? Tem muitos clientes que falam assim, mas eu dormi bem, eu durmo bem e tal, e continuam se sentindo exaustos, se sentindo cansados, se sentindo atropelados. É que as pausas, elas precisam ser pausas regenerativas realmente, né? Elas precisam ser pausas que recarregam a nossa energia, que recarregam a nossa condição de produzir com mais saúde. E para isso, elas precisam ser pausas que tenham algum nível de nutrição, né? Sim, e essas pausas nos permite autoconhecimento também, porque muitas vezes a gente não sabe o que recarrega a nossa energia. A gente não sabe o que realmente faz com que a gente descanse. E o descanso, eu gosto de falar sobre descanso, porque a gente não coloca isso na agenda. E é um exercício que eu tenho feito. Não, esse período aqui eu vou descansar. E aí não importa como eu vou achar esse descanso. Às vezes vai ser dormindo, às vezes vai ser treinando, correndo, às vezes vai ser lendo um livro ou só tomando um café e olhando a paisagem. Então a gente precisa explorar essas formas de descanso também. E isso só vai ser concretizado a partir do autoconhecimento, a partir do momento que você percebe o que te recarrega. E essa pausa vai te ajudar nisso. E para se permitir experimentar, né, Gi, a gente precisa se permitir esse nível de espontaneidade, de criatividade que eu considero que o Moreno fala, né? Porque se a gente não considerar que é a partir da experiência que a gente vai poder se conhecer, a partir da ação que a gente vai se conhecer, a gente vai considerar que se a gente ler um livro sobre o que é para fazer, ou se a gente, né, ouvir só, sei lá, o podcast, ou ouvir, né, uma aula sobre isso, isso vai ser suficiente, né? Eu acredito que o livro, o podcast, uma aula que você ouve, vão ser coisas, referências, né? E provocações ali, e vão trazer possibilidades de experiência. Né? Assim como a gente aqui, né, Gi? A nossa proposta não é trazer verdades absolutas, é trazer possibilidades para vocês, é trazer possibilidades de experiências para vocês. Né? Então, para aí sim a gente poder se experimentar e a partir da ação e daquele efeito da ação no nosso dia a dia, no nosso corpo, no que acontece no nosso entorno, inclusive com o nosso trabalho, a gente poder ir escolhendo quais são, então, os instrumentos, os repertórios que a gente vai criar para a gente. Sim. Tem uma pergunta que eu sempre costumo fazer a mim mesma, é como eu me senti, é dar voz a esse corpo, né? Como eu me senti fazendo isso? Isso foi satisfatório? Eu gostei? Onde que esbarrou?
Por quê? Por que que isso foi tão gostoso? Porque aí a gente vai entendendo, né? Esses experimentos. E vai dando voz também a esses experimentos. Porque às vezes a gente só faz por fazer. Faz sentido? Sim, faz sentido. Nesse sentido da voz, e aí eu acho que depois cabe um episódio só sobre isso, viu? Porque esse é um tema super interessante. Que assim, eu costumo dar voz pro meu corpo mesmo, sabe? Que é das técnicas do psicodrama, né? A gente chama isso de concretização. Sim. Que é uma técnica que a gente vê muito por aí também sendo usadas em outros espaços, e que é uma técnica que é você concretizar algo que é do seu mundo interno. Então, quando eu falei para vocês que eu senti a ansiedade que estava vindo ali perto da minha retomada de trabalho, o que eu precisei fazer? Eu precisei concretizar essa ansiedade quase como se fosse um personagem do Divertidamente. Aliás, eu acho que aquele cara é psicodramatista. Ou aquela mulher, eu não sei quem. Agora eu fiquei curiosa para ver quem é o roteirista, quem criou aquele filme, né? Aquilo é a concretização. Coloca aí nos comentários, gente, se você sabe quem, né? Quem fez o Divertidamente, coloca aqui pra gente. Que é assim, porque é super psicodramático aquele filme, né? É a concretização real dos sentimentos da garota, né? Sim. Então, para poder conseguir ouvir este corpo, muitas vezes eu utilizo essa técnica e eu utilizo comigo mesma também. Não só no meu consultório, mas assim, peraí, se essa ansiedade tivesse voz, tivesse boquinha, o que é que ela falaria aqui para mim agora, né? E é uma coisa assim, relativamente simples que a gente pode fazer e que à medida que a gente vai fazendo, sabe, Gi, como exercício, isso vai ficando cada vez mais natural. Sim. Mas olha, conta aqui pra gente, qual que é o recurso que você utiliza para se conectar com você, para entender e para dar voz ao seu corpo? Vai ser interessante poder ouvir vocês também, porque isso é dentro do nosso repertório, do que o psicodrama traz, né? Mas é interessante também ouvir como as outras pessoas lidam com isso. Tudo isso é importante para quando a gente está saindo de um momento de pausa maior, a gente conseguir retomar uma rotina sem se atropelar. Porque só pausar e só estar na rotina é fácil, né, Gi? Sim. O difícil é conseguir estar na sua rotina, estar produtiva, dar conta de 1001 atividades que muitas vezes a gente tem que dar durante o dia e mesmo assim a gente conseguir não se atropelar. É isso. Não se atropelar. Espero que vocês não estejam se atropelando aqui. Você está conseguindo não se atropelar? Agora eu fiquei curiosa também. Na tentativa, né? A gente vai planejando, a gente vai vendo o que faz sentido e também o que cabe no momento. Eu acredito que isso eu tenho aprendido cada vez mais, assim, com as demandas, do que eu aceito, e eu acredito que até estar nos meus limites. Do que é o meu limite? Qual é o meu limite? Até onde eu posso? Até onde eu tenho esse horário na agenda mesmo? Então, eu tô aprendendo sobre os meus limites agora. E indo nesse lugar mesmo de planejamento, de perceber e de sentir também o meu corpo, o que ele tá querendo dizer pra mim. Será que é a hora? E você tá... Isso, né? Eu tô indo, né? Eu tive um outro convite para isso, que não sei se a gente vai contar hoje, mas eu tive essa cirurgia, né, que eu fiz em fevereiro, que me levou para uma pausa forçada, né? Eu fiz uma cirurgia de joelho, gente, eu fiz dançando frevo, vocês acreditam? Não sei se vocês lembram ou se você assistiu o primeiro episódio que eu contei que eu sou pernambucana e eu dancei durante muitos anos, durante 15 anos eu fui dançarina de danças populares. E só que depois, ao longo da vida, eu parei de dançar e aí eu fui num show do Lenine com o maestro Spock, que é um grande maestro de frevo de Recife. E eu dancei como se não houvesse amanhã, gente. Eu lembro, eu tava, eu vi. Foi muito bom. E aí eu terminei o show já mancando, sem conseguir andar direito, porque eu rasguei o menisco. E isso foi em agosto do ano passado. E eu fui fazendo fortalecimento e tudo, e eu fiz essa cirurgia. E a questão dessa cirurgia é que eu ia precisar ficar 2 meses sem pisar um dos pés no chão. Nossa. Então eu tive que reformular toda a minha vida e pausar vários processos e várias situações para poder eu dar a melhor condição de reabilitação para mim, né? Sim.
E agora é que eu estou nesse momento de retomar alguns projetos. Então, de novo, a vida me convida a pensar como que você vai retornar a sua caminhada e até pensando simbolicamente, como que você vai retornar às suas caminhadas sem se atropelar. É um tema para um próximo episódio, hein? Sim. Isso aí. Gostei. Gostou? Sobre esse tema a gente tem muito para falar ainda, viu, gente? Vamos esperar os comentários de vocês, né, É Gi? isso. Para ver por onde mais que a gente pode explorar ele. Uhum. É isso, gente. Esse foi o 4º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E no próximo episódio, nós conversaremos sobre outros instrumentos e outras técnicas, outros instrumentos que o psicodrama traz, que podem ajudar a gente num momento como esse, quando a vida pede que a gente pause, mesmo quando a gente não quer. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, te espero lá. Até lá!